Fala galera, tudo bom? A gente retorna agora, né? Concluímos a equação do segundo grau, vimos alguns exercícios e a gente vai observar aí que qualquer conteúdo que a gente viu ou que a gente ainda vai ver pode cair numa equação do segundo grau. E a gente vai avançar um pouquinho agora com a matéria, tá? A gente vai ver função, vai ver alguma introdução, na verdade, à função. Eu vou explicar para vocês alguns conceitos. E mais lá para frente, quando a gente estiver na plataforma, que a gente vai ter um contato mais próximo, aí a gente vai tirando as dúvidas, vai esclarecendo qualquer situação. Então vamos lá? Bom, o que é a função? Função é uma expressão matemática que requer dependência. Por exemplo, aqui ele está falando aí de uma situação, uma expressão, tem uma imagem aí projetada para vocês verem, para vocês entenderem essa noção de função. Então vamos ler junto comigo. O canto dos grilos é um som familiar no campo, numa noite quente. O ritmo no qual os grilos cantam dependem da temperatura. Quando está quente, eles criquilam muito mais do que em qualquer outro tempo. A tabela abaixo mostra como o ritmo e a temperatura estão relacionados. Então, como essa é uma pesquisa feita fora do Brasil, ela está em Fahrenheit, tá? Então a gente tem aí, ó, quando a temperatura é 50 Fahrenheit, o número de criquilos é de 10 em 15 segundos, tá bom? Olha aí, número de criquilos em 15 segundos. Quando a temperatura é 50 Fahrenheit, a gente tem 10. Quando a temperatura é 60, a gente tem 20 criquilos. Quando a temperatura é 70, a gente tem 30 criquilos. E quando a temperatura é 80, a gente tem 40 criquilos. Então, a gente vê que existe uma relação de dependência entre o criquilar dos grilos e a temperatura. Quanto mais quente está, mais os grilos cricrilam. Que palavra estranha, né? Mas é isso aí. Cricrilar. Verbo. Olha. Vamos lá. Então, sempre que houver uma relação de dependência, eu vou ter uma função. Certo? Por exemplo, eu tô com fome, eu fui ali na esquina e eu comprei 2 litros de açaí. Quanto eu paguei? Ah, professor, como assim quanto o senhor pagou? Depende. Depende do quê? Depende quanto custou cada litro de açaí. Então, para eu saber quanto eu gastei ao todo, eu preciso saber quanto eu paguei em cada litro. Isso é relação de dependência, certo? Todas as vezes que acontecer isso, nós vamos ter uma função. Vamos lá. O que vai ser a definição de uma função? Ela vai ser escrita... Lembra que a equação do segundo grau é escrita na forma ax² mais bx mais c? Pois então, a função do segundo grau ela vai ser escrita na forma ax mais b, tá? Sempre vai ser ax mais b, tudo bem? Esse aqui é o que a gente chama de termo independente da minha função. E esse bem aqui é o meu coeficiente angular da minha função. Mas calma, que vocês não vão ficar desesperados aí, que a gente vai entender tudo no seu tempo. Professor, o que é esse f de x bem aqui? A gente diz que está em função de x. Mas não precisa ser f de x, pode ser qualquer letra, pode ser a, pode ser b, pode ser c, pode ser y. A gente só escreveu aqui f de x para lembrar vocês que a gente está tratando de uma função, tá? Então aqui existe uma relação de dependência. Vamos ver um exemplo bem aqui de uma função do primeiro grau. Ela sempre vai ser escrita na forma ax mais b. Nesse caso aqui, ó, o meu a vale 3 e o meu b vale menos 2, tá? Vem aqui comigo, ó. Ela sempre vai ser escrita nessa forma, ó, ax mais b. O a está acompanhando o x e o b é o termo independente. Então vem aqui comigo, ó. Quem é o termo invisível que está acompanhando aqui o x é menos 1. E quem é o termo independente aqui é meio, 1 sobre 2, tudo bom? Vamos ver esse exemplo bem aqui, ó. Aqui embaixo. Nesse daqui de baixo não é menos 2? Certo? Menos 2 está acompanhando o x, concorda comigo? Então aqui eu tenho que a vale menos 2. Cadê o termo independente, professor? Tem não? Não, se não tem o termo independente, a gente vai dizer que é zero, tá? Então vem aqui, ó. Quem é o a? 3. Quem é o b? Menos 2. Quem é o a? Menos 1. Quem é o b? Menos 1 sobre 2. Quem é o a? Menos 2. E o termo independente, cadê, professor? Não tem, então ele vale zero, tá? Então, toda a função do primeiro grau vai estar escrita nessa forma, ax mais b, sempre. Onde o a vai ser o que a gente chama de coeficiente angular
E o b é o meu termo independente, é o meu coeficiente linear, tá bom? Agora, olha só, presta bem atenção no que a gente vai fazer. Quando a gente for falar um pouquinho sobre função, vocês vão entender um pouquinho melhor essa dependência entre os valores. E aí vocês vão visualizar o que é uma função. Bom, uma função, ela pode ser crescente ou decrescente. Crescente quando ela sobe, decrescente quando ela decresce. Tá? O que vai definir o crescimento ou decrescimento dessa função? O valor de A. Vem aqui comigo, esse A bem aqui, ó, vale 2, né? E esse daqui de baixo vale quanto? Deixa eu ver se eu consigo a setinha aqui para baixo. Não vai para baixo, esse é o limite que vai. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, melhorou, ó. Vem aqui, ó, 3, né? Menos 3, eu vou tirar de cima. Pronto, olha só. A vale menos 3, B vale 2, né? Aqui eu tenho que o A vale 2 e o B vale 1. Diz aqui para mim, ó, o A não é 2? Aqui, ó, 2, então ele é positivo. Bem aqui embaixo, o A não é menos 3? Então ele é negativo. Toda vez que a gente tiver um A positivo, a minha função vai ser crescente. E toda vez que a gente tiver um A negativo, a minha função vai ser decrescente. Vamos lá? Avançar? Acho que ele travou aqui. Agora foi. Então vamos lá. Como é que eu vou traçar, professor? Então, o gráfico de uma função do primeiro grau. Como é que eu vou entender o que é isso? Quando é que o gráfico é crescente? Quando é que ele é decrescente? Deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês visualizarem e eu já explico. Olha só. Essa reta que aparece bem aí, ela está para cima, ela está crescendo. Isso é um gráfico de uma função crescente, tá? Essa reta bem aqui assim, ó. Deixa eu apontar para vocês. Agora, essa reta bem aqui, ó, ela está indo de baixo para cima, ó. Se ela está crescendo, essa função é decrescente. Desculpa, crescente. Professor, como é que eu sei que essa função é crescente? Porque o meu A é positivo, tá? Mas eu vou voltar lá para a gente chegar aqui daqui a pouco. Então, vamos lá? Tá aqui minha função do primeiro grau. F de x é igual a 2x mais 1. O A é positivo, a função vai para cima. O A é negativo, a função vai para baixo, tá? Função crescente ou função decrescente. Certo? Professor, como é que eu vou construir um gráfico? Primeira regra básica que vocês têm que pôr na cabeça. Na função do primeiro grau, eu sempre terei o gráfico em forma de uma reta. Então, ou a reta vai estar para cima, ou a reta vai estar para baixo. E a gente vai aprender a desenhar essa reta rapidinho. Vamos lá desenhar essa reta? Bom, eu coloquei uma função exemplo aqui para vocês visualizarem. Então, eu escrevi aí, ó, f de x é igual a 2x menos 4. Deixa eu tentar apontar aqui para pronto. Olha aí, ó, f de x é igual a 2x menos 4. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, uma função do primeiro grau. Professor, esse f de x é muito feio. Ele pode ser escrito assim desse jeito, ó. Y é igual a 2x menos 4. Como é que a gente vai descobrir um valor para y? Só se eu souber um valor para x, tá? Por exemplo, vamos fingir aqui que esse x vale 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 4 dá 12. Então, esse y vale 12 quando o x vale 8. Por isso que a gente chama isso de função, porque para eu descobrir o valor de y, obrigatoriamente eu preciso saber o valor de x. Há uma relação de dependência, tá? E aí o que eu faço? Bora escolher um outro valor aqui. Vamos chamar a x de 5. Vamos lá. 5 vezes 2 dá 10. Menos 4 vai dar 6. Então, o y vale 6 se eu disser que o meu x vale 5. Relação de dependência. Sempre que acontecer isso, a gente chama de função, tá? Por a gente chamar de função, a gente pode escrever assim, ó, f de x, para dizer que está em função de x, tudo bem? Mas eu posso colocar um y aqui, não tem problema. Eu coloquei aqui os dois exemplos para vocês visualizarem. Tudo bem? E aí eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Qual é toda a equação, a função do segundo grau, perdão, toda a função do primeiro grau, mas que coisa, volta lá. Toda a função do primeiro grau é escrito na forma ax mais b. Deixa eu voltar os slides aqui lá para o primeiro de todos. Foi a primeira coisa. Aqui, ó, quer ver? Peraí, achei, bem aqui, ó. Toda a função do primeiro grau, ela vai ser escrita na forma ax mais b. Olha aí, ó, a e b. O a vai estar acompanhando o x e o b vai estar sozinho. Agora vamos lá para o nosso exemplo final.
Me acompanha aí, não solta. Olha aí, ó. Olha o meu exemplo aqui, ó. Essa minha função, ela está escrita na forma ax mais b. O a está acompanhando o x e o b está sozinho. Então, eu consigo visualizar, ó, que o a vale 2 e eu consigo visualizar que o b vale menos 4. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, gente. Eu coloquei o mesmo exemplo, eu só estava falando que a gente pode chamar de f de x ou pode chamar de qualquer coisa que eu chamei de y, né? Para ficar mais fácil de visualizar. Mas sim, tá aqui minha função e eu tenho que o a vale 2 e que o b vale menos 4. E aí eu quero que vocês lembrem uma coisa rapidinho bem aqui que eu vou voltar. Olha lá. Vamos lá? Olha só. Quando eu tiver um a positivo, a minha função vai ser crescente, certo? Todas as vezes que eu tiver um a positivo, eu vou ter uma função crescente. Vamos lá para o último slide. Aí olha o que a gente vai ver aqui que vai acontecer quando eu chegar no final desse gráfico. Quando a gente chegar no finalzinho desse gráfico, a gente vai visualizar, ó, que eu tenho uma função aqui, ó. Cadê? Aponta? Agora, ó, que eu tenho uma função aqui, ó, crescente, está indo de baixo para cima. Por que que essa minha função é crescente? Porque o meu a é 2 e 2 é um número positivo. Todas as vezes que você tiver um a positivo, a função cresce. Toda vez que o a for negativo, a função decresce. Tudo bem? Bom, professor, como é que eu vou construir esse gráfico? O que eu vou fazer para construir esse gráfico? Você vai precisar saber duas informações. Então, vamos lá. Primeira informação que a gente tem é que eu tenho que gravar o valor de b. Quanto é o valor de b? Menos 4. Deixa esse valor registrado na tua mente. Teu primeiro passo para construir o gráfico de uma função é encontrar o valor de b, que vale menos 4. Deixa anotado aí, deixa quieto. Vamos para o passo 2. Qual é o passo 2? É pegar esta função e igualar ela a zero. Isso mesmo. Quando eu igualo essa função a zero, eu vou ter uma equação, tá? Então, olha só. Tá vendo esse y bem aqui, ó? Eu vou chamar esse y de zero, e aí eu vou ter aqui, ó, 2x menos 4 é igual a zero, e eu vou resolver esta equação. O 4 está negativo, passa para o outro lado, vai ficar positivo. O 2 está multiplicando, vai descer dividindo. 4 dividido por 2, eu sei que é 2. Então, olha só o passo a passo para a gente. Vamos recapitular. Duas coisas que a gente tem que fazer para construir o gráfico de uma função. Primeiro, achar o valor de b. b vale menos 4. E depois eu vou pegar a minha função e vou igualar ela a zero. Ó, 2x menos 4 é igual a zero. Resolve e você vai encontrar um x igual a 2. Pronto, resolveu o teu problema, tá? A função vai estar montada. Então, olha lá. Por que eu pedi para vocês encontrarem o valor de b? b não vale menos 4? É o primeiro ponto que eu vou marcar nessa minha função, ó. Bem aqui, ó. Vou marcar ele de vermelho, ó. Esse pontinho aqui, ó, sempre vai ser no eixo y. Deixa eu apontar aqui meu laser. Agora, sempre vai ser no eixo y e ele sempre vai ser o valor de b. Então, tu vem aqui, ó. Professor, b vale menos 4. Então, tu vai lá no teu eixo y e tu vai marcar o valor de b. Quanto é que vale b? Menos 4. E no eixo x, você sempre vai marcar o valor que você encontrar aqui, ó, igualando sua função a zero, certo? Quando eu igualo a minha função a zero, eu encontro um x igual a 2. Então, eu venho aqui no eixo x e eu vou marcar o ponto 2. Ó, aí, ó. Pronto. Então, vamos lá de novo. Muito simples, para fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso olhar dois pontos, tá? Então, vamos lembrar bem aqui. Ó, tá aqui minha função, ela é escrita na forma ax mais b, onde o a está acompanhando o x e o b é o termo independente. Nesse caso, o a vale 2 e o termo independente vale menos 4, certo? Então, vai lá para o teu gráfico. O que tu vai marcar? No eixo y, você vai marcar o valor de b. Vale quanto? Ó, menos 4, tá bem aqui, ó. Vale menos 4. Fui lá no meu eixo y e marquei o valor de b. E no eixo x, quem eu vou marcar? Eu vou igualar minha função a zero e vou descobrir quanto vale o x, ó. Vale 2. Então, aqui no eixo x, eu vou marcar o ponto 2. Presta atenção que esses dois pontos, eles são exatamente por onde vai passar o meu gráfico, ó. Eu
corto esses dois pontos aí e eu vou ter uma reta. Observa que essa reta está indo de baixo para cima, ou seja, ela é crescente. Então é desse jeito que a gente consegue visualizar o gráfico de uma função do segundo grau, tudo bem? Certo? Opa, função do primeiro grau. Função do segundo grau a gente vai ver mais lá para frente, já estou adiantando aqui. Então, sempre que eu tiver uma função do primeiro grau, ela vai estar escrita na forma ax mais b, ela vai ser uma reta que pode ser crescente ou decrescente, né? Ou vai de baixo para cima ou vem de cima para baixo, certo? Quando eu sei que ela é crescente? Quando A é positivo. Deixa eu traçar aqui para vocês visualizarem. Opa! Deixa eu ver se eu consigo traçar. Aqui. Ó, se ela for assim, ó, ela é decrescente, certo? Mas tu consegue observar aí para mim que ela é crescente, essa que a gente encontrou. Ela vai de baixo para cima e não de cima para baixo, né? Como é que eu sei que uma função é crescente, professor? Ela é crescente quando o meu A é positivo. E ela é decrescente quando o meu A é negativo. Como esse A da nossa função é positivo, ele vale 2, essa minha função ela é crescente. Está subindo. Tudo bem? Agora, olha só. Como foi que eu cheguei nesse gráfico, professor? Me lembrei. No eixo Y, aqui ó, no eixo Y, eu marquei o valor de B. Quanto é que vale B? Menos 4. Então, eu marquei menos 4. E no eixo X, professor, quem é que a gente vai marcar no eixo X? Ó? A gente vai pegar a nossa função, vai igualar ela a zero, vai descobrir quanto vale o X para poder marcar aqui no eixo X, certo? Dessa forma, eu vou ter o gráfico aí dessa função do primeiro grau. Então, toda função que eu der, é só a gente seguir esse passo a passo para descobrir qual é o gráfico. Tudo bem? Vamos recapitular. A função tem que estar escrita na forma ax mais b. O a vale 2 nesse caso, o b vale menos 4, certo? Esse b aqui, ó, eu vou marcar no eixo y. Vou pegar minha função, vou igualar ela a zero, vou resolver para encontrar o valor de x. E aqui eu vou marcar no eixo x. Aí eu vou ter esses dois pontinhos que aqui estão em vermelho, tá vendo? Só passar uma reta entre eles e a gente vai ter o gráfico da função do primeiro grau. Bom? Tranquilo? A gente segue até a próxima aula de amanhã para a gente ver mais exemplos. Abraços em todos. Tchau, tchau.